Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui da editora Betel, da lição de adultos. Hoje nós iremos aprender na lição de número 9 com o tema A Fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. Lembrando a você que você pode estar entrando em nossa plataforma www.ebdemfoco.com. Na nossa plataforma nós oferecemos cursos de dinâmicas, cursos como você usar o slide em PowerPoint, como você manusear, né? Bem, com melhor a perfeição, como você dar uma boa aula, como você melhorar o seu conhecimento didático, o seu conhecimento bíblico e assim por diante. Então vamos para a lição de hoje com o tema A Fé que nos une a Deus e nos torna produtivos. Tiago, a fé que nos une a Deus, ela vai nos tornar produtivos? Sim, já começamos por aí. Se você, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, não tem uma vida frutífera no reino espiritual, com certeza a sua fé ela foi corrompida de alguma forma. Portanto, preste atenção nessa aula de hoje, que eu tenho certeza que a partir de hoje, essa sua fé, por mais que ela foi corrompida, tomara que Deus intervenha nesse momento e regenere essa fé que você se corrompeu, para que essa sua fé produza frutos e frutos com abundância. Lembrando que nós éramos zambujeiros velhos e fomos enxertados em Cristo. Como jambuzeiros, nós só oferecíamos desgraça, só produzíamos coisas pecaminosas, coisas que atrapalhavam a caminhada espiritual do cristão. Mas, como nós fomos enxertados em Cristo, né, na videira verdadeira, e então a partir desse momento nós produzimos frutos e frutos com abundância. Vamos então para o texto áureo. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. O justo viverá de quê? Da fé. Por que viverá da fé? É porque é pela fé que nós acreditamos que um rapaz, por nome de Jesus Cristo, desceu a este mundo e morreu em uma cruz do Calvário. É pela fé que nós acreditamos que esse mesmo Cristo que desceu nessa terra, que morreu na cruz do Calvário, esse mesmo Cristo, ele também ressuscitou ao terceiro dia. Pela fé, nós acreditamos que Cristo, ele subiu para o Pai, preparou um lugar para nós e um dia irá voltar para buscar aqueles que um dia ousaram acreditar e confiar naquilo que ele falou. Portanto, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós só viveremos a nossa vida espiritual se nós confiarmos, se nós depositarmos plenamente a nossa vida e a nossa confiança em Cristo. Por isso que o justo viverá da fé. Verdade aplicada. A fé é a virtude pela qual acreditamos em Deus e em tudo o que Ele disse e revelou. Porque sendo Ele a própria verdade, jamais falhará. Porque é pela fé, Tiago, que nós confiamos que tudo que Deus diz é verdade. Porque, cara, é simples. Se eu não tiver fé, eu não vou acreditar em nada que Deus, ou melhor dizendo, em nada que a palavra que Deus deixou para nós fala. Então, se você não tem fé em Deus, provavelmente você não vai acreditar naquilo que a palavra dele existe, naquilo que a palavra dele diz. Agora, se você confia, se você sustenta tudo aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, inerrante, ela diz, ela fala nas escrituras, então, automaticamente, a partir de aí, a sua confiança em Deus será 100% reta, a sua confiança em Deus será 100% depositada inerrantemente somente em Deus. Você não vai precisar ver uma obra espiritual, uma obra uma obra sobrenatural para você acreditar em Deus. Não, você acredita em Deus porque pela fé você aceitou a palavra dele, porque pela fé você confiou na palavra dele. Não que você tem que ver alguma coisa. Por exemplo, eu tenho que ver Deus curar alguém para me acreditar nele. Não, aí já não. Aí você não está usando mais a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Amém? Vamos lá. O texto de referência está dividido em duas partes. O texto de Romanos, que é o texto áureo, né? 1,17, mas o justo viverá pela fé. E Hebreus 11, 1 até o 3 e o versículo 6, né? A fé é o fim fundamento das coisas que se esperam e a
prova dos que não se veem, porque por ela os antigos alcançam o testemunho. Pela fé, entendemos que os mudos, pelas palavras de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Introdução. A fé é imprescindível. Em o nosso relacionamento com Deus, ela é indiscutível. Não adianta se tentar discutir a fé do cristão, entendeu? Se você tiver dúvida que você crê em Cristo, né? É melhor você examinar aquilo que você andou observando nas Escrituras, né? Porque as pessoas às vezes podem até questionar, mas você crê num Deus que você nunca viu? Cara, o meu Deus, eu não posso nem ter visto ele pessoalmente, de forma corpórea, né? Mas é um Deus que tem boca e fala, é um Deus que tem mãos e pega, e é um Deus que tem olhos e vê e observa, é um Deus que tem mão e cuida dos seus. O meu Deus não é um Deus de barro que fica em um partilheira, que fica em um gabinete fechado de vidro, mas não pode tomar nenhuma atitude. A vida cristã não se baseia no que vemos, mas no que cremos. É por esse motivo que a fé é tão importante para todos nós. Tá, o firme fundamento. A fé é um firme fundamento, então vamos lá. A única forma de se viver uma vida que agrada a Deus é pela fé. A fé agradável observa duas coisas importantes. Na primeira, acredita que Deus existe. Depois, acredita que Deus recompensa os que deles se aproximam. Como eu falei ainda há pouco. Pela fé, nós acreditamos que Deus é o único soberano sobre nós, né? Pela fé, nós acreditamos que Deus enviou Cristo e morreu na cruz do Calvário. E pela fé, nós também acreditamos e confiamos que esse mesmo Deus que outrora deu a oportunidade para nós vivermos nessa terra, né? Com essa oportunidade de esperarmos a volta de Cristo, Ele também irá fugiu aqui a memória, a palavra, né? Irá nos galardoar, né? Irá nos dar galardão, né? Quando subirmos para a glória com Ele. O conceito bíblico de fé, eu não vou me prender muito a isso, mas eu vou só fazer uma leitura. O conceito bíblico de fé é crer. Uma das principais ideias transmitidas das diversos significados das palavras hebraica e grega é certeza ou firmeza. Ou seja, quando eu tenho fé em Cristo, eu tenho a firmeza, eu tenho a convicção, eu não oscilo no meu pensamento. Eu tenho 100% de certeza que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Outra coisa que o conceito de fé é fidelidade. Se eu confio em Cristo, se eu tenho 100% de certeza que Ele é meu Salvador, eu também tenho que ser fiel a esse meu Senhor. Alguns tipos de fé, né? Nós observamos que existem muitas pessoas que têm tipos de fé. Dentre eles, pessoas, por exemplo, plantam uma semente de alguma coisa. Ele acredita, né? Ele confia, né? Que aquela semente irá germinar no determinado tempo e irá produzir frutos. Ou seja, essa foi uma fé natural, não é a fé espiritual ou sobrenatural, né? Fé exclusivamente intelectual, crê na existência de Deus, acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Outro tipo de fé é a fé unitária, baseada somente nos desejos e interesses humanos. É a fé que nos conduz ao comprometimento e à renúncia. A pessoa crê, mas não está disposta a se arrepender e passar a viver de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente que acredita que Deus existe, que acredita que Deus enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário, que chora quando aquele filme passa, mas não confia em Cristo. Não deposita a sua confiança no Senhor e Salvador, ou seja, não cumpre aquilo que o verdadeiro significado de fé nos mostra, que é fidelidade. Você tem firmeza, mas você também tem que ter fidelidade. A fonte dessa fé, Tiago, como é então? Considerando sua grande importância na salvação e no sustento da vida de discípulo de Cristo, não podemos ignorar que a fonte da fé é o próprio presente de Deus. Nem todos a têm, ou creem, ou crerão. É uma das dádivas de Deus que torna acessível ao ser humano. É a tão grande salvação. A fé, salvação, nós somos salvos e livres do poder do pecado. Notar as expressões, pela graça, criam, vós foi concedido, né? O texto sagrado esclarece aqui, a fé é produzida pela palavra de Deus. Para concluir, a fé
seja produzida pela palavra de Deus requer interesse e atenção por parte do ouvinte. Vide o exemplo da Raabe, ela ouviu e creu. Ou seja, para eu ter fé em Cristo, é como o São Frei Paulo falou, como terão fé, né, se não ouviram a palavra de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, ou seja, para mim ter fé em Cristo, eu tenho que escutar a palavra de Deus. Eu tenho que examinar a palavra de Deus. Como é que eu examino a palavra de Deus? Lendo as escrituras, ou alguém mostrando ela para mim, mediante uma pregação, mediante um vídeo. Então, por isso que é necessário e importante que nós, cristãos salvos em Cristo Jesus, tenhamos esse compromisso de levar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, levar a verdadeira palavra, não levar aquilo que hoje, infelizmente, tem corrompido o meio espiritual da igreja. Eu não quero aqui me alongar a essa questão, né? Mas o que mais nós observamos hoje é que as pessoas estão deixando de falar sobre Cristo. Estão falando sobre prazeres nessa terra, estão falando sobre as bênçãos materiais e estão esquecendo de falar da tão grande salvação que foi o tanto que Jesus pediu para que os discípulos pregassem aqui na terra. Lembra quando Jesus falou? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Muitas vezes você observa Cristo falando, aquele que crê vai para o céu, mas quem não crê irá para o inferno. Ou seja, Cristo se preocupou na terra em falar do céu e falar do inferno. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão se preocupando em falar da terra, dos prazeres na terra, e por isso que tem muitas pessoas com as suas fés corrompidas no nosso meio e totalmente destruída a sua vida espiritual por causa disso, porque tem escutado coisas que não produzem fé eficaz na vida de um cristão. A fé que faz a diferença. Tópico número 2. Encontramos na palavra de Deus diversos exemplos do exército da fé, que faz diferença. Trata-se da fé que tem fundamento e que move quem a possui. Afinal, a vida cristã não é estática, mas dinâmica e repleta de desafios. Meditemos em algumas das características da fé que faz a diferença. Baseada na revelação de Deus, né? A fé que faz a diferença não é movida e estimulada por desejos e caprichos pessoais, nem alimentada e mantida por pensamentos positivos, fruto da mente humana. A fé que faz a diferença não aceita qualquer coisa, mas apoia-se na revelação de Deus ao homem. Abraão recebeu a promessa divina de que seria pai de muitas nações. Interessante as expressões referentes a esse relato. Creu contra a esperança, corpo amortecido de velho. Todavia, mesmo diante de tantos fatores contrários, ele manteve a fé na promessa divina. Como eu falei ainda há pouco, as pessoas acreditam em Deus porque aconteceu um milagre com ele. As pessoas confiam em Deus porque Deus curou alguém da família dele, porque Deus deu um presente para ele, porque Deus deu algum benefício, né, para ele. Mas você tem que observar que, como foi bem dado o exemplo aqui, Abraão creu em Cristo. Será porque ele teve filho? Não. Abraão creu em Cristo pela fé. Ele confiou, ele acreditou. Ele tinha convicção que Cristo iria cumprir com a sua... melhor dizendo, que Deus iria cumprir com a sua palavra. E não foi à toa que nós elegemos Abraão, ele como pai da fé. Ou seja, essa fé, ela tem base na revelação de Deus nesse sentido. Não precisa nós... termos algum benefício de Deus aqui na terra para nós acreditarmos em Cristo. Se eu tiver isso, se eu confiar em Cristo, porque eu estou me baseando em um benefício terreno, isso não é fé, isso é outra coisa. Tá? Essa fé, ela move a obediência, né? Muitos professam a fé apenas como instrumento para alcançar as bênçãos, sem interesse em transformação pessoal e submissão ao senhorio de Cristo. A fé que faz a diferença move a pessoa a obedecer porque crê. Ser obediente e submissa aos propósitos de Deus. Não é uma fé manipulada pelo homem, mas o meio que conduz o homem a ser um instrumento de Deus. Se eu tenho fé, cara, eu vou ser obediente. Não adianta. É como Paulo, cara. Paulo era um rebelde no sentido... Ele gostava de ir atrás, ele perseguia os cristãos. Depois disso, ele passou a ser o quê? Obediente a Cristo. Ele passou a ser submisso a Cristo. Ele passou a ser... controlado por Cristo. Ele não passou mais a ser submisso às ordens dos homens, né? Às ordens dos seus superiores terrenos, não. Mas ele passou-se a ser submisso, a ser obediente e temente
a Cristo, nosso Senhor e Salvador. A fé é singular, isso. Uma das características da pós-modernidade é a pluralidade também do campo religioso e da espiritualidade, assinalada pelo surgimento e expansão de várias crenças. A fé cristã tem sido considerada como simplesmente mais uma opção para se chegar ao mesmo fim. Católicos, espíritas, culto alfos. No entanto, sobre a perspectiva da verdade bíblica e salvífica, não há lugar para uma fé pluralista. Os estudiosos e pensadores das religiões acusam a fé cristã de considerar-se superior aos demais crenças, achando-se de arrogantes e intolerantes, como se nós estivéssemos colocando o cristianismo no primeiro lugar e as outras religiões, né, em terceiro e assim por diante. Porém, a exclusividade da salvação de Jesus Cristo não é sinônimo de intolerância ou arrogância. A fé que faz a diferença é singular, pois Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. A salvação cristã. Jesus é o único caminho de salvação para o homem chegar até Deus. A Bíblia é a única regra de fé. É singular nesse sentido, cara. Não existe duas mãos para você ir para o céu. Só existe um. Só existe um Cristo. Só existe um mediador entre eu e Deus. Só existe uma única regra de fé, que é a Bíblia, é a palavra dele. Só existe essa inerrante. Não existe outros livros paralelos. Pode até existir outros livros paralelos que nos aproximam de Deus, entre aspas, né? Mas a única nossa regra de fé que nós nos baseamos é na palavra de Deus. Efeitos da fé que faz a diferença. Não sei porquê, mas aconteceu um problema aqui. Efeitos da fé que faz a diferença. Aqui tá aparecendo o tópico número 2. Desculpa aí, prezado ouvinte, do canal BD em Foco. Efeitos da fé que faz a diferença. Esta fé não se limita ao conhecimento. Concordar, aprovar e declarar. Vai muito além. Não se trata de uma fé temporal, baseada em emoções e na busca da satisfação pessoal, pois logo sucumbiria às angústias, perseguições, aos cuidados deste mundo e às seduções das riquezas. Vejamos então alguns resultados da fé que faz a diferença. Tiago, a fé nos produz o quê? Como estava lá no texto, no nosso tema, produz obras. A fé que faz a diferença, ela é produtiva. É uma fé que manifesta através das obras. Fé e obras. Ou seja, a fé sem obras, ela está morta. Não há contradição entre fé e obras, pois são complementares. Como pode uma pessoa que diz ser motorista não saber dirigir? Outro se diz pedreiro, mas não sabe sequer, né, colocar um tijolo, sentar um tijolo, fazer um cimento. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. A nossa fé, ela vai nos produzir, cara, obras dignas de arrependimento, obras dignas de mudança de comportamento. Ela vai nos fazer-nos sabermos orar, fazer-nos jejuar. Essa fé que nós cremos em Cristo produz essas qualidades, produz coisas tão belas que vai fazer com que nós damos esmolas, dizimamos, ofertamos, ajudamos o nosso próximo e assim por diante. Essa mesma fé produz também resistência. A fé que faz a diferença produz no discípulo de Cristo a consciência da necessidade de buscar constantemente fortalecimento no Senhor e revestimento de armadura de Deus para resistir e ficar firme. Como eu falei ainda há pouco, a fé, ela vai produzir em nós uma coragem para orar, uma coragem para buscar o conhecimento bíblico, uma coragem para jejuarmos, uma coragem para cultuarmos a Deus, para irmos para as igrejas, para termos comunhão com os irmãos. Se eu não estou tendo força para eu me fortalecer nesse sentido, a minha fé, como eu falei ainda há pouco, ela está corrompida. Então é melhor examinar esta fé. Essa mesma fé produz vitória. O texto sagrado registra: pela fé venceram. A fé que faz a diferença durante nosso viver neste mundo produz vitória, pois é uma fé cristocêntrica. Não significa que o discípulo de Jesus Cristo não passa por momentos difíceis e trabalhosos. Enquanto estivermos debaixo do sol, estaremos sujeitos a privações, ou melhor dizendo, as provações, dores, tentações diversas, oposições e outras adversidades. Mas significa que a fé em Cristo não atua apenas para a salvação, mas também para sustento e provisão. A nossa fé, além de nos trazer a vitória espiritual, que nós estávamos condenados ao inferno, mas mediante o sacrifício de Cristo, nós conseguimos vencer
e agora nós iremos para o céu, ela também nos dá muitas bênçãos. Como Cristo falou, se você tiver fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte, sai daqui e vai para ali, sai do norte vai para o leste, né, para o sul, e sai do leste vai para o oeste. Ou seja, pela fé eu oro, apresento a Deus uma causa, e pela fé Deus me dá essa vitória. É isso que acontece, pela fé. Não é meramente pelo aquilo que eu faço, não é meramente pelo aquilo que eu fiz, mas é pela fé, porque eu confio em Cristo, porque eu acredito que Cristo levou sobre si as minhas dores, levou sobre si as minhas enfermidades. Amém? Vamos para a conclusão. A conclusão que nós temos é que a palavra de Deus revelada é dirigida aos que creem. Sem fé é impossível entender o agir de Deus e agradá-lo. Tomemos posse desse tão precioso dom divino, a fé. A fé que conduz a uma transformação pessoal, frutificação e perseverança na vida dos discípulos de Cristo para a glória de Deus. Como eu falei ainda há pouco, para mim ter fé em Cristo, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Então é necessário nós, que agora temos fé em Cristo, levaremos a palavra dele a toda criatura. Nós que temos fé em Cristo, endireitamos o nosso caminho e sejamos fiéis para com Cristo. Que Deus em Cristo os abençoe. Muito obrigado por mais uma aula do canal EBD em Foco.